2 Paraíso dos Deuses Demoníacos Capítulo 377. Os sons de caixa continuavam vindo do chão ao redor de Fan Xingjian enquanto um poder sem forma parecia passar pelo sangue viscoso e seco, deixando rastros de 1 polegada de comprimento no chão. Fan Xingjian olhou friamente para Jura como se estivesse olhando para uma pilha de carne morta. Ele disse friamente: esses plebeus foram todos mortos por você? Ei! O rosto do baixinho se transformou em uma expressão que parecia que ele estava se demorando em uma grande memória. Ele apenas disse: são todos presentes apresentados a Deus. Dor, desespero e tristeza. Esses são os únicos presentes que podemos apresentar ao nosso Deus. Ele então lambeu os lábios e disse: guerreiro do Império, como você deseja morrer? É para mim cortar sua carne pedaço por pedaço, comendo você? Ou é para mim colocá-lo em uma panela de óleo para fritar você? Ele circulou ao redor de Fan Xingjian com um olhar de maníaco louco. Ou você gostaria que fosse devagar? Para eu desmembrar você? Para arrancar suas pernas primeiro? Fan Xingjian apenas perguntou friamente: a qual facção de magos vocês pertencem? Vocês são capazes de oferecer dor como sacrifício em troca do poder do Deus do Mal? Pensar que você ousaria chamar nosso Deus de Deus do Mal. Isso é realmente um crime hediondo. A expressão do baixinho se transformou em fúria. Imperdoável. Isso é imperdoável. Vou arrancar sua língua e dar de comer aos cachorros mais tarde. Ele então continuamente mergulhou a faca de cozinha em seu próprio corpo. Como sua carne foi cortada uma e outra vez, sua expressão tornou-se cada vez mais excitada. Deus, por favor, perdoe sua ignorância. Este baixinho era claramente o oficial de interrogação nesta base. Ele estava encarregado de torturar os plebeus sequestrados, oferecendo sua dor como sacrifício para o Deus do Mal ativar a magia negra. Eles então usariam os cadáveres e a consciência restantes para criar guerreiros modificados que eram como os Cavaleiros Cinzentos. Esta era a magia negra que os magos de manto cinzento tinham. Embora Fan Xingjian não soubesse de todo o procedimento, ele podia adivinhar que as ações do baixinho estavam definitivamente relacionadas à magia negra. Quando ele estava na cidade demoníaca, ele também tinha ouvido que uma pequena porção dos meios usados na magia negra era extremamente brutal. Eles empregaram meios extremamente sangrentos e cruéis em troca do poder do Deus do Mal. No entanto, ele não esperava vê-lo aqui. Sua voz era como o vento frio da Sibéria quando ele disse: uma última pergunta. Você tem medo da dor? Assim que o baixinho entrou em um curto torpor, mais de 20 fluxos de éter horríveis cortaram seu corpo, fazendo com que sangue fresco jorrasse naquele instante, como se um fogo de artifício vermelho tivesse explodido. É inútil, é inútil. O corpo do baixinho foi cortado em várias dezenas de pedaços, mas em meio ao olhar levemente surpreso de Fan Xingjian, o corpo do baixinho gradualmente se fundiu, mais uma vez se remontando para formar sua aparência original. Vendo o olhar levemente surpreso de Fan Xingjian, o baixinho abriu um sorriso aterrorizante. Este é o poder que nosso Deus nos deu. Fomos abençoados com corpos imortalizados. Hereges, sintam o terror do Deus por vocês mesmos. Com isso, ele inchou e sua pele exterior foi rasgada. Ele se expandiu para se tornar um verme cinza de 3 metros de altura, 6 metros de comprimento e coberto de muitos braços. Todas as gorduras do corpo do verme tremeram enquanto ele ria loucamente. Você está com medo? Você está petrificado? Você vai resistir? Ou fugir? Enfrentando um inimigo que você não pode matar, como diabos você está planejando? Com um leve swoosh, a luz da espada varreu o corpo do verme. Um som explosivo alto soou quando o enorme verme foi cortado em 2 verticalmente. No momento seguinte, a formação da espada de luz zenite foi ativada. Uma espada leve varreu e aqueceu a carne do verme em carvão. Ah! Um grito aterrorizado saiu do corpo do enorme verme quando o verme, que havia sido dividido em 2, saiu correndo. As partes carbonizadas se partiram como se o verme estivesse na muda. O verme então engolfou freneticamente os cadáveres próximos, infectando as células desses cadáveres,
transformando-os e transformando-os em uma parte de si mesmo. É inútil. Você acha que será capaz de nos queimar com calor? Isso é apenas uma ilusão. Quando o enorme verme sentiu que seus ferimentos estavam se recuperando, ele riu alto. Fan Xingjian olhou para o enorme verme enquanto continuamente engolfava a carne ao seu redor. Então ele soltou uma bufada fria e ativou totalmente sua formação de espada de luz Zenith. 6 pontos de luz se expandiram ao mesmo tempo, transformando-se em 6 espadas de luz apontadas para o enorme verme. A proeza total das espadas leves, que tinham um alcance de tiro de mais de 20 quilômetros, agora estava totalmente ativada. Quão aterrorizante foi essa proeza! Particularmente, quando a formação de espada de luz Zenith disparou luz. Na velocidade da luz, não havia como o enorme verme se esquivar dos tiros da formação de espada de luz Zenith. Em todos os lugares que as espadas de luz passavam, independentemente de serem de aço, cadáveres ou paredes, elas eram todas divididas em duas e golpeadas contra o corpo do enorme verme, aquecendo e cortando em um ritmo louco. Até a temperatura do ar continuou a subir. Onde quer que as espadas leves passassem, o corpo do enorme verme seria instantaneamente transformado em carvão. Então ele incharia e seria aberto em fatias. A partir daí, a nova carne seria transformada em carvão novamente. Simultaneamente, o sangue continuou a evaporar sob as altas temperaturas. Quando as espadas de luz cortaram o cérebro do verme, até mesmo seu cérebro começou a ferver e queimar. No início, o enorme verme ainda podia se segurar e continuar mudando e engolfando cadáveres para reabastecer sua própria carne. No entanto, logo depois, sua capacidade de regeneração não era mais capaz de corresponder à taxa de destruição causada pela formação de espada de luz Zenith de Fan Xingjian. O enorme verme desmoronou, torcendo-se e lutando loucamente no chão enquanto gritava em agonia. Fan Xingjian caminhou até o enorme verme, que tinha uma grande área de seu corpo continuamente sendo transformada em carvão, e então disse friamente: "Parece que você ainda tem medo da dor. Esses monstros poderiam remontar e cortar seus próprios corpos. No entanto, as queimaduras destruiriam as células inteiras e não era algo a que pudessem ser resistentes. Além disso, comparado a ser cortado por lâminas, a dor causada pelo fogo, a dor do corpo sendo escaldado, vaporizado e transformado em carvão, era 100 ou até 1000 vezes pior." Muito rapidamente, os gritos terríveis se transformaram em súplicas. "Pare. Por favor, pare. Eu imploro a você." Fan Xingjian soltou uma risada fria e disse: "Para onde foi seu Deus?" A Zenith Light Sword Formation foi ativada com força total, e a luz aumentou, abrangendo quase todos os restos do cadáver do verme. Quando a luz se dissipou gradualmente, restava apenas o solo meio derretido, que era como lava, deixado para trás. No entanto, no momento seguinte, o sorriso de Fan Xingjian desapareceu quando um estrondo alto soou à sua esquerda. Um homem com cabeça de leão disparou até estar 10 metros à esquerda de Fan Xingjian. Suas garras saíram como enormes machados e colidiram ferozmente contra Tetsuo Ripley. Então, com um estrondo alto, o homem com cabeça de leão foi lançado voando. Fan Xingjian ficou ali imóvel. Ele olhou friamente para o homem com cabeça de leão, mas foi enviado de volta por Tetsuo Ripley. O método de cultivo mental unisolar de domínio da espada universal de nível 6 forneceu a Fan Xingjian uma força que era 3 vezes mais forte que a dele. Neste momento, com um atributo de força de 182 pontos, quão aterrorizante seria sua força depois de ser multiplicada por 3? O homem com cabeça de leão foi arremessado para longe e colidiu com a parede, afundando-se profundamente nela. Então, com um grito alto, cuspiu um grande bocado de sangue. Com aquele único ataque, todos os ossos de seu corpo se despedaçaram e todos os seus órgãos se transformaram em carne picada. Ele olhou para Fan Xingjian com uma leve descrença, cerrou os dentes e disse: "Que diabos é essa sua força?" Fan Xingjian caminhou lentamente até ele e disse indiferente: "O que diabos você é?" Vendo que o homem com cabeça de leão ainda queria lutar,
Fan Xingjian enviou sua formação de espada de luz zenita atirando em direção ao homem com cabeça de leão. Incapaz de evitar o ataque da velocidade da luz, os gritos de gelar o sangue do homem com cabeça de leão ecoaram incessantemente por todo o salão. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 378, chutando uma bola rugido. Em meio ao rugido do leão, o chão tremeu e grandes poderes jorraram do corpo do homem-leão. Seus olhos ficaram vermelhos e veias verdes saltaram por toda a sua cabeça. Sob toda a sua destreza, ele empurrou à força a formação de espada de luz zenite e disparou até a 3 metros antes de Fan Xingjian. Devido à sua estrutura corporal incomum, a força que ele estava liberando ultrapassou 180 pontos no atributo força. Foi uma força explosiva que foi suficiente para virar mais de 10 tanques. O ar ao redor começou a ferver, como um explosivo de ar combustível aceso. No entanto, mesmo tendo desencadeado uma força tão monstruosa naquele instante, ele ainda foi forçado a parar a 3 metros de Fan Xingjian. Bang! Uma ondulação da espada éter cortou seu peito, mas os olhos da cabeça do leão só ficaram cada vez mais vermelhos e selvagens. Ele empurrou o Ether Suor Ripple e avançou, centímetro por centímetro. Mesmo a invisível Ether Suor Ripple parecia ser forçada a revelar sua forma sob tal pressão. Era como uma lâmina afiada invisível no ar, brilhando com um brilho translúcido. Fan Xingjian continuou parado imóvel. No entanto, quando ele olhou para o leão cujos olhos estavam injetados de sangue e que estava rugindo furiosamente sem parar, outros 5 fluxos de Ether Suor Ripples foram disparados no momento seguinte. Um total de 6 correntes de ondulações de espada cortaram o corpo do leão. Não só o leão foi instantaneamente cortado em pedaços, mas seu cadáver foi lançado voando pelo poder esmagador, e bateu contra as paredes mais uma vez. A formação da espada de luz zenita então surgiu, com uma temperatura ainda mais alta desta vez, quando começaram a vaporizar o homem com o corpo da cabeça de leão. Roar, rugir, rugir, rugir. Soltando rugidos furiosos uma e outra vez, enquanto atacava uma e outra vez, o homem-leão exibia uma vitalidade extraordinária. No entanto, não importa como ele avançasse, no momento em que chegasse perto de Fan Xingjian, ele seria enviado voando pelos golpes das ondulações da espada éter. Observando enquanto seu corpo continuava a vaporizar, a cabeça do leão soltou um rugido furioso, e os restos de seu corpo incharam como um balão e depois estouraram. Incontáveis quantidades de sangue e carne respingaram, com a maioria deles indo em direção a Fan Xingjian. Não era como se eles nunca tivessem encontrado poderosos especialistas que se especializavam em elementos como fogo e relâmpagos que poderiam destruir células. No entanto, seus corpos imortalizados só poderiam ser considerados como uma garantia adicional para eles estenderem a duração de suas batalhas, ao invés de um fator crucial para eles reivindicarem a vitória. O meio crucial em que o Homem-Leão e os outros confiavam era a invasão celular. Com apenas um pouco de contato físico, eles seriam capazes de invadir a carne dos outros através de suas células. Tal habilidade de invasão era extremamente poderosa e rápida. Mesmo um cavaleiro com ferido de nível 25 como Tranças foi incapaz de afastá-lo. Isso ocorreu porque suas células tinham uma diferença intrínseca das de um ser humano. Era exatamente como os glóbulos brancos eram incapazes de matar células cancerígenas. Esta era uma vantagem intrínseca. Mesmo que um cavaleiro com ferido de nível 25 fosse capaz de controlar as células em seu corpo, desde que fossem incapazes de alterar as qualidades intrínsecas de suas células, elas poderiam ser consideradas como tendo apenas uma resistência um pouco mais forte. Observando enquanto sua carne se espalhava em direção a Fan Xingjian, o Homem-Leão riu loucamente em seu coração. Um pouco. Só um pouco. Mesmo que seja um pequeno pedaço de carne moída, uma gota de sangue ou uma pequena célula sanguínea. Desde que eu entre em contato com você. No entanto, no momento seguinte, os 6 pontos de luz da Zenith Light Sword Formation criaram uma barreira na frente de Fan Xingjian. 6 espadas de luz continuaram a girar 360 graus,
transformando-se em 6 escudos de luz que guardavam todo o corpo de Fan Xingjian. Esta era a forma de escudo da Zenith Link Sword Formation. Uma alta temperatura de mais de 10.000 graus Celsius cozinhou o ar nos arredores de Fan Xingjian, e todo o sangue e carne que estavam indo na direção de Fan Xingjian foram instantaneamente vaporizados. No final, o Homem-Leão ficou apenas com a cabeça, que caiu no chão. No entanto, em apenas um curto momento, ele cresceu mãos e pés, aparecendo como um estranho mutante. As pequenas mãos e pés saltaram para fora, querendo atacar os cadáveres ao lado para infectá-los e remontar seu corpo. No entanto, mesmo em sua melhor condição, ele não conseguiu passar por Fan Xingjian, muito menos agora. Um pé desceu, pisando forte na cabeça do Homem-Leão, segurando no chão. Caramba! Os olhos do Homem-Leão olharam para Fan Xingjian. No instante seguinte, inúmeros espinhos de carne brotaram de suas bochechas, querendo perfurar as solas dos sapatos de Fan Xingjian em seus pés. No entanto, no momento seguinte, a parte inferior da coxa de Fan Xingjian brilhou repetidamente como uma ilusão. Então, com uma leve força, Fan Xingjian chutou a cabeça do Homem-Leão como se fosse uma bola. Bestarde! Isso deixou o Homem-Leão extremamente furioso por ser chutado como uma bola. O Homem-Leão ficou com apenas uma cabeça e, por baixo dela, havia mãos e pés do tamanho de seu nariz e olhos. Com essa aparência, ele parecia um gremlin das lendas. Ele podia ouvir a voz fria de Fan Xingjian. Você queria entrar em contato com meu corpo desde o início da batalha. É porque você é como aquele verme pode absorver o corpo de outra pessoa. A cabeça do leão ficou um pouco surpresa. Ele não esperava que Fan Xingjian fosse capaz de descobrir isso tão rapidamente. No entanto, como ele poderia tomar a iniciativa de admitir isso quando estava em desvantagem? Não importa se você não diz. Eu vou trazer você para conhecer seu chefe assim. No momento seguinte, o corpo de Fan Xingjian tremeu e mais uma vez apareceu na frente dele. Com um chute, a cabeça do Homem-Leão disparou explosivamente, rolando sem parar. Cada vez que parava, Fan Xingjian piscava mais uma vez e dava outro chute. Bestarde! O que você está fazendo? Pare com isso. Sentindo como se sua cabeça tivesse se transformado em um pedaço de consistência de cola pelos tremores, a cabeça do leão gritou loucamente. No entanto, ele não conseguiu parar Fan Xingjian. No salão de carne e osso, inúmeras figuras cercavam o rosto sorridente. O brilho que ele emanava ficava cada vez mais fraco, como a luz de uma vela que estava chegando ao fim e se apagaria a qualquer momento. Lançando-lhe um olhar de desdém, o bispo voltou sua atenção para Tranças e Velho, caminhando lentamente. Ei, Blights, será tarde demais se não fizermos tudo agora. MMM. Tranças estava usando uma expressão conflitante que era solene, mas louca. Vamos com tudo. Vamos com tudo. Com gritos ferozes, a aura em seus corpos inchou, e várias dezenas ou até mais de 100 correntes de aura subiram instantaneamente. A olho nu, parecia que muitas estrelas brilhantes haviam disparado no ar. Ah! Detonar sementes especiais? O bispo continuou a olhar para suas ações lentamente, como se estivesse olhando para dois palhaços. É uma pena que vocês não saibam que tipo de existência estão enfrentando. Quando um cavaleiro outorgado atingisse o nível 25, eles seriam capazes de controlar células e modificar seu corpo. Depois disso, eles também se tornariam capazes de condensar a essência de inúmeras energias e carne e poderes conhecidos como sementes especiais. Tais poderes eram controlados pela consciência do cavaleiro outorgado e não pelo corpo físico. Portanto, mesmo que a carne de alguém fosse invadida, seus poderes ainda poderiam ser liberados. Uma especialidade tendia a ser capaz de aumentar as habilidades de um cavaleiro conferido em uma área específica por toda a vida. A dificuldade de condensar uma semente de especialidade variaria de acordo com a especialidade em questão. Isso tenderia a exigir um trabalho árduo de vários dias ou mesmo vários meses, bem como o esgotamento de inúmeros tesouros celestiais e terrenos.
Quão aterrorizante seria para esse poder ser desencadeado explosivamente naquele momento. Uma vez que uma semente especial era detonada, não havia como recuperá-la. Isso significava que os dois nunca seriam capazes de atingir o domínio total na condensação de especialidades. Muitos pontos de luz gradualmente se iluminaram nos corpos dos dois cavaleiros outorgados. Então, no momento seguinte, os dois abriram a boca ao mesmo tempo. Deus do vento. Deus da chama. Os poderes explosivos adquiridos com as velocidades especiais de detonação fervilhavam e surgiam dentro de seus corpos. No momento seguinte, os poderes foram canalizados respectivamente para as duas técnicas de Killing, Wind God e Flame God, transformando-se em fortes tufões de chamas de alta temperatura. Os dois juntaram-se e dirigiram-se ao corpo do bispo. Naquele instante, uma tempestade de chamas envolveu todo o salão de sangue e carne, com uma temperatura extremamente alta que ameaçava transformar tudo no salão em cinzas. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 379. Faça um movimento. A tempestade de chamas se dissipou gradualmente e, quando toda a fumaça se dissipou, o que apareceu diante de Tranças e Velho foram dois enormes tentáculos de 5 metros de espessura. Os tentáculos saíram do espaço vazio, emanando uma luz metálica prateada. Eles haviam bloqueado a tempestade de chamas de antes, e havia apenas um pequeno pedaço de área carbonizada na superfície, como se provasse o ataque anterior. Isso era magia negra de nível 5, Darkness Tentacles. Ele poderia convocar criaturas de metal desconhecidas de outro mundo e usar seus tentáculos para atacar e defender. Os tentáculos de metal giraram e encolheram no espaço vazio, revelando o bispo e os cavaleiros cinzentos que estavam atrás deles. O bispo sorriu e caminhou até os dois. É isso? Foi divertido? Vendo as duas pessoas que tinham caído em desespero, ele balançou a cabeça e disse: Deploráveis mortais. Vocês não sabem o que estão enfrentando. Deus me abençoou com meu poder incomparável. 25 anos atrás, se não fosse devido à interferência da igreja e daqueles malditos magos de manto de prata, como mortais como você poderiam vencer contra nós? A cada passo que dava, os tentáculos de seu corpo continuavam a se torcer e se expandir, estendendo-se em direção a Tranças e o Velho. Esses tentáculos alongados eram como numerosas cobras. Eles torceram seus corpos e envolveram os dois cavaleiros outorgados cujos corpos foram invadidos, prendendo-os. Nesse momento, um estrondo alto veio de longe, e o bispo ficou atordoado por um breve momento. O que é isso? Depois disso, houve um segundo estrondo. Desta vez, foi mais alto do que antes, como se estivesse junto com os gritos agonizantes e berros furiosos de alguma coisa. Parecendo ter ouvido a voz, o bispo franziu a testa ligeiramente. Então outro som de colisão soou, e uma sombra negra disparou dos túneis e lançou um ataque na direção do bispo. Um dos cavaleiros cinzentos, o homem com cabeças de cobra, soltou um silvo e foi o primeiro a ficar na frente do bispo para protegê-lo. Ele liberou todos os poderes em seu corpo enquanto estendia as mãos para bloquear aquela sombra negra. No entanto, no momento em que entrou em contato com suas mãos, ele sentiu um poder aterrorizante sendo transmitido para seu corpo. Um poder avassalador, que era como o das majestosas montanhas e mares, jorrou. Ele sentiu que o que havia recebido era um bloco de montanha ou um mar inteiro. Puxi-puxi, sons explosivos ecoaram de dentro de seu corpo, e suas palmas se despedaçaram, seguidas pelos ossos de seus braços, cotovelos e ombros. Seus músculos estavam rasgados, e várias dezenas de correntes de sangue jorraram de seus braços. E rompendo em grito agonizante, ele recuou para trás até que ele e a sombra negra colidiram contra as paredes. Só então eles pararam. Aquela pequena figura negra era na verdade a cabeça do Homem-Leão. Agora, a cabeça tinha sido chutada por um poder tão tremendo que afundou no corpo do homem com cabeças de cobra. Os braços do último tinham sido despedaçados e, enquanto seus braços estavam sendo remontados, ele olhou na direção da passagem com espanto.
Apenas a ação de jogar a cabeça do homem-leão trouxe uma proeza tão terrível e danosa. A força da outra parte era insondável. Em meio aos olhares de espanto, dúvida e curiosidade de todos, Fan Xingjian caminhou lentamente. Fan Xingjian olhou para os dois cavaleiros que se ajoelharam no chão, e para o rosto sorridente que havia perdido a consciência e estava ajoelhado em transe. Então ele olhou para a luz no ar que era cercada por muitas sombras negras. Ele olhou para os dois cavaleiros cinzentos, o homem-urso javali e o homem com cabeças de cobra, antes de finalmente pousar seu olhar no bispo, que havia estendido seus tentáculos e estava agarrando tranças e velho. Parece que você é o chefe da base deste santuário terreno. O bispo piscou e, no momento seguinte, começou a rir. Pensar que também fiz um julgamento errado. Entre os 4 cavalos conferidos, você é o mais forte, embora esteja no nível 24. Pensar que você poderia derrotar o número 1 sublinhado. Parece que você deveria ser um personagem importante no Império. Fan Xingjian olhou para os 3 cavaleiros outorgados ajoelhados e disse: Obrigado por cuidar de meus companheiros. Mas eu ainda gostaria de fazer algumas perguntas. Estas são suas últimas palavras. O bispo riu, como se não se importasse com as habilidades de Fan Xingjian. Do outro lado, a cabeça do homem-leão gritou. Sua cabeça foi gradualmente fundida com a do homem com cabeças de cobra, pouco a pouco. Não. Não me coma. O homem com cabeça de cobra assobiou e riu. Número sublinhado 1 sublinhado. Os fracos se juntarão e serão engolidos pelos fortes, e então os dois continuarão a existir juntos. Não é isso que a verdade é para nós. Não tenha medo. Caramba! A cabeça de leão revelou uma expressão de extrema ansiedade e parecia estar perdida. No entanto, ele não tinha como alterar a taxa de absorção. Em um piscar de olhos, foi como se ele tivesse afundado em um pântano enquanto era absorvido pelo corpo do homem com cabeças de cobra. O homem com cabeças de cobra revelou uma expressão de prazer. No entanto, no momento seguinte, ele abriu os olhos. Ele havia recebido as memórias do Homem-Leão. Quando ele olhou para Fan Xingjian, ele disse: Senhor Bispo, esse cara é muito poderoso. Seus atributos são mais fortes do que os outros 3 cavaleiros outorgados. E ele tem uma técnica de matar do tipo leve que é capaz de reprimir nosso corpo. Entendo. Isso nos reprime. Não é à toa que ele conseguiu derrotar o número sublinhado 1. O bispo acariciou o queixo e olhou para Fan Xingjian com uma expressão superior, como se ele fosse um deus olhando para um mortal. Algum respeito. Fan Xingjian disse lentamente: Você é um mago? O santuário terreno está realizando experimentos de magia negra aqui. Fluxos de intenção assassina exalavam de Fan Xingjian, e seu método de cultivo mental circulava cada vez mais rápido, como se fosse alcançar um avanço para um novo extremo. O bispo ficou atordoado por um momento, como se não esperasse que Fan Xingjian fizesse essa pergunta. Ele deu de ombros e disse: Você está se referindo a esses experimentos? Fui eu quem os fiz. E quanto a isso? Não é nada. É só que se eu souber disso, vou me sentir ainda melhor quando te cortar. Enquanto Fan Xingjian falava, ele abriu uma de suas mãos. Uma força geomagnética dominadora causou um tremor no chão, e uma espada de pedra foi empurrada para fora do chão, caindo em sua mão. Oh! O bispo ficou um pouco surpreso, mas no momento seguinte, ele começou a rir. Então, eu vejo. Você é realmente uma pessoa justa. Isso é chato. Eu detesto pessoas hipócritas como você. Você não tem ideia da dor que sentirá. Eu sei que os cavaleiros outorgados são todos pessoas com forte determinação. Você realmente acha que não há preocupação de sentir mais dor? Enquanto um for humano, é impossível não sentir dor. A dor criada por torturar vocês fará o Deus mais feliz do que se torturarmos pessoas comuns. Vou tratá-los muito bem. O bispo olhou para Fan Xingjian com um olhar que agora estava cheio de insinuações de fúria, como se tivesse se sobreposto a uma silhueta prateada de suas memórias. Tranças gritou: Droga! Pare com essa porcaria. Apresse-se e fuja.
Esse cara não pode ser morto. O velho também gritou: recuem primeiro. Não devemos estar todos aqui. Fuja e chame reforços. Enquanto eles falavam, 6 pontos de luz apareceram nas costas de Fan Xingjian e se expandiram. A formação da espada de luz Zenith foi ativada. Em meio aos olhares desesperados de Blight e do velho, espadas de luz violentas rasgaram o ar e engoliram toda a cabeça do bispo. Então, com um lampejo, foi como se Fan Xingjian tivesse se tornado um com sua espada, empurrando em direção ao coração do bispo. Pare. Retiro. As vontades marciais de Blight e Allman surgiram em direção a Fan Xingjian, acompanhadas por várias outras informações. Eles pareciam estar tentando convencê-lo a recuar imediatamente. No entanto, no momento seguinte, todos sentiram que seus corpos ficaram mais leves, como se a gravidade tivesse desaparecido. Paraíso dos Deuses Demoníacos capítulo 380 Batalha de confronto com um balanço de sua espada, Fan Xingjian realizou Terra Ingurgitation. Simultaneamente, a superfície de seu corpo estava coberta por inúmeras escamas prateadas, como se chamas estivessem queimando em seu corpo. Inúmeros campos de força de apoio envolveram seu corpo, apoiando neste ataque de espada. Sob o efeito da terra ingurgitação, a gravidade em um raio de 5 quilômetros desapareceu. No momento, eles estavam vários quilômetros no subsolo, então quão aterrorizante era a gravidade em um raio de 5 quilômetros. Era como se Fan Xingjian tivesse atraído todas as proezas das forças gravitacionais de cima de sua cabeça para este único ataque de espada. Vários milhões ou dezenas de milhões de toneladas de poder foram puxados, fazendo com que a destreza deste ataque de espada fosse muitas vezes mais forte do que o que ele havia realizado quando estava no Gao Clan. Antes que Fan Xingjian chegasse perto, ele balançou levemente, e uma onda de choque varreu toda a área. Os corpos dos 2 cavaleiros cinzentos restantes e dos 3 cavaleiros outorgados primeiro flutuaram levemente. Então eles foram lançados colidindo contra as paredes pela onda de choque. Naquele instante, todos os seus nervos e ossos se partiram. As camadas no topo da base do santuário terrene, composta de cadáveres, terra, restos mortais e várias outras coisas, flutuaram. Até mesmo o solo no raio de 5 quilômetros estava sendo demolido, com a crosta terrestre começando a rachar. Era como se uma palmeira gigante invisível fosse se agarrar ao chão e ao ar. Em menos de um segundo, o solo sob o qual toda a base estava localizada se despedaçou quando um poder violento subiu no ar e empurrou inúmeras partículas de solo voando, como se uma onda de choque invisível estivesse voando em direção ao céu. Um buraco gigantesco, com vários quilômetros de profundidade, foi criado no solo, revelando a localização do salão de sangue e carne. De longe, parecia que várias centenas de vulcões entraram em erupção ao mesmo tempo. O chão se abriu em meio a explosões e tremores. 1 trilhão de toneladas de terra subiu e entrou na atmosfera antes de se espalhar, cobrindo grandes áreas do céu como se houvesse uma tempestade de areia. O ar e a atmosfera ficaram nebulosos, e era difícil ver a situação ao redor. Era como se as cinzas vulcânicas tivessem engolido dentro de um alcance de vários quilômetros. No entanto, no momento seguinte, uma série de sons altos veio das profundezas do nevoeiro. Em meio aos sons altos e aterrorizantes, fluxos de forças explodiram do centro, espalhando toda a fumaça e poeira. Como se uma série de fortes vendavais tivessem passado, as ruínas da base foram reveladas. Este foi o resultado de outro ataque de espada que Fan Xingjian havia feito. No centro das ruínas, o bispo ficou quieto, reagrupando gradualmente seu corpo. 2 enormes tentáculos se expandiram de seu peito, bloqueando o ataque de espada que Fan Xingjian havia desencadeado novamente. No entanto, no momento seguinte, o corpo de Fan Xingjian cintilou e mais de 100 silhuetas apareceram naquele instante, cercando o bispo e atacando descontroladamente. Ondas de correntes de ar varreram, enviando os fragmentos das ruínas voando por toda parte. Mesmo que Fan Xingjian tenha desencadeado uma série de ataques ferozes,
Todos foram repelidos pelos tentáculos que continuaram se expandindo no corpo do bispo. Rapaz, seu poder realmente me surpreende. Os olhos do bispo se moviam continuamente como uma câmera de alta velocidade, continuamente tentando se fixar na silhueta de Fan Xingjian. Seu olhar estava cheio de ganância e terror. A destreza do ataque de espada anterior de Fan Xingjian realmente o assustou. Se não fosse porque ele tinha um corpo físico que poderia se recompor infinitamente, usando magia negra para convocar vida de outro mundo para reabastecer o esgotamento de seu corpo, o bispo teria morrido. Afinal, aquela violência absoluta destruiu todas as suas células. Ele não teve escolha a não ser realizar magia negra e convocar formas de vida de outro mundo para se defender do ataque enquanto ele continuava a engolir seus corpos. Apesar disso, ele mal conseguiu se defender, tendo esgotado a maior parte de seus poderes. Agora, seu corpo tinha apenas mais de 80 centímetros de altura agora. Era como se ele tivesse encolhido para menos da metade de seu tamanho original. Isso ocorreu porque uma grande parte de seu corpo já havia sido destruída por aquele ataque anterior. A única razão pela qual ele era capaz de manter tanto agora era porque ele havia realizado magia negra para convocar formas de vida de outro mundo. Por outro lado, Fan Xingjian não prestou atenção à ganância e às palavras do bispo. O poder subiu por seu corpo, e seu método de cultivo mental parecia estar circulando até os extremos em sua mente. Neste momento, inúmeras luzes prateadas se expandiram em sua consciência enquanto a semente de habilidade que representava o método de cultivo mental unisolado do domínio da espada universal parecia se transformar em um sol prateado. Em seguida, Fan Xingjian mudou a postura de sua espada, e a luz da espada de demolição apareceu com um flash. Ele já estava começando a usar a espada de demolição prodigiosa, claramente querendo dar o golpe final no bispo enquanto ele ainda estava sofrendo ferimentos graves. Com sua espada de demolição prodigiosa, onde quer que a luz da espada passasse, os tentáculos seriam aniquilados em nada, transformando-se na energia térmica mais básica e depois se dissipando. Espada após espada desceu, e a luz da espada envolveu o corpo do bispo, reduzindo sua massa corporal em uma velocidade rápida. O bispo não teve escolha a não ser realizar magia negra novamente. No espaço vazio, muitos tentáculos de metal se estenderam e obstruíram Fan Xingjian. No entanto, eles foram facilmente cortados pela luz da espada de demolição. Com um estrondo alto, os dois cavaleiros cinzentos afastaram as ruínas que os cobriam. Os 3 cavaleiros outorgados também saíram das ruínas. Olhando para o chão espaçoso e despedaçado, e depois para a luz do sol brilhando sobre eles, eles não podiam acreditar no que estavam vendo. Enquanto as duas partes ao longe colidiam uma e outra vez, fortes ventanias passavam, fazendo com que suas bochechas tremessem continuamente. Os olhos de tranças estavam cheios de descrença. Pensar que a destreza deste ataque de espada é tão poderosa. Todos olharam para as ruínas com espanto. Não muito tempo depois, uma silhueta em luz branca também apareceu. Foi o rosto sorridente que realizou a dissociação da alma e do corpo. Ele olhou com espanto para o centro das ruínas distantes. Enquanto ele observava do local de onde as ondas de correntes de ar estavam saindo, ele disse: "Eles ainda estão lutando. Aquele rapaz tem a vantagem agora. Ele é realmente tão poderoso. Ele é realmente um cavaleiro conferido de nível 24. Os 2 cavaleiros cinzentos, o homem com cabeças de cobra e o homem urso javali, olharam. Quando eles viram que o bispo estava em um estado precário, com seu corpo continuamente sendo reduzido em tamanho sob os ataques da prodigiosa espada demolidora de Fan Xingjian, os 2 correram. O bispo podia sentir que sua massa de carne estava diminuindo rapidamente. Com um rugido alto, feixes de luz cinza brilharam em seu corpo. Excelente! Jovem cavaleiro outorgado, faz muito tempo desde que alguém foi capaz de me empurrar para este estado. Magia negra de nível 6, tentáculos de carne e sangue agora foi ativado. Essa magia negra poderia explorar os poderes do deus do mal para engolir o corpo do oponente e reabastecer seu corpo, bem como curar seus ferimentos.
O bispo tinha feito tudo para se manter vivo do ataque da terra-ingurgitação. Ele estava gravemente ferido e havia perdido muitos de seus poderes. Era por isso que ele estava realizando essa magia negra para recuperar sua energia. Além disso, a proeza de uma magia negra de nível 6 não deveria ser subestimada. O rei mago mais forte da Associação dos Magos só poderia realizar magia negra de nível 9 na melhor das hipóteses. À medida que a luz cinzenta se tornava cada vez mais intensa, correntes de energia cinzenta semelhantes a tentáculos se estendiam do corpo do bispo, e a luz cinzenta era enviada varrendo a uma velocidade extremamente alta. Simultaneamente, eles tinham um poderoso poder de atração enquanto os tentáculos envolviam os corpos dos dois cavaleiros cinzentos que estavam se aproximando de longe. Os dois cavaleiros cinzentos eram muito poderosos, e seus atributos superavam os dos cavaleiros conferidos de nível 25 comuns. Além de suas proezas de imortalidade, eles eram comparáveis aos cavaleiros conferidos de nível 26. No entanto, esses dois homens poderosos não tinham meios de resistir aos tentáculos de energia. Com um grito, eles foram arrastados para o corpo do bispo e se fundiram a uma velocidade que podia ser vista a olho nu. Isso é tão poderoso. Este ataque não pode ser enfrentado de frente. Tranças e Velho gritaram, enquanto a silhueta do rosto sorridente, que havia sido criada a partir de sua vontade, já havia disparado em direção a Fan Xingjian. No entanto, ele ainda estava um passo atrasado. No instante em que ele saiu correndo, várias dezenas de tentáculos de energia já estavam indo para Fan Xingjian. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãs, Solem irmãos.